Encerrar o teórico aí, os conteúdos sobre soluções, nós já falamos de solubilidade, classificação das soluções, concentração comum, concentração molar, concentração em porcentagem, que é o título, né? Concentração em ppm, né? Agora vamos falar sobre diluição e mistura de soluções. Então acompanhe aí, na próxima aula, só correção de questões sobre soluções, para a gente finalizar essa playlist. Pessoal, diluição. Todo mundo já fez uma diluição. Por exemplo, quando você pega lá aquele suco que você coloca lá de uva, com aquela coloração roxa muito forte, né? Você tem um suco ali concentrado. Por que a gente fala concentrado? Porque a concentração do soluto ali é alta, né? Bastante soluto. Aí você vai lá e joga 1 litro de água. Aí fica aquele roxo morto, né? Apagado, com gosto de nada, né? Por quê? Porque você diluiu. O que é diluir? Você acrescentou somente o solvente da solução, que era a água. Você não acrescentou mais o soluto, que era o suco. Então você fez um processo que a gente chama de quê? De diluição, que é muito utilizado nos laboratórios. Imagina você tem uma substância química lá, a concentração de 2 mol por litro. Mas a reação que você vai fazer, você precisa que a concentração seja de meio mol por litro. Você precisa ter várias soluções do mesmo soluto? Não. Você tem uma solução lá concentrada, dependendo daquilo que você for precisar, você vai lá, pega um pouco dela e dilui para a concentração que você precisa. É assim que funciona no laboratório. Tá bom? Então, diluição é simplesmente esse fato de adicionar somente o solvente para diminuir a concentração. E eles são inversamente proporcional. Se você dobra o volume da solução, adicionando mais solvente, simplesmente, a concentração cai pela metade. Isso facilita que a gente não precisa nem fazer conta, tem hora, tá? É simples, é lógico. Então imagina aqui, ó, você colocou uma solução de ácido sulfúrico, junto você acrescentou água. Então essa solução aqui, ó, ela vai ser mais diluída do que essa, porque a concentração é menor e você fez uma diluição, adicionou mais do solvente, tá? Fórmula, precisa, professor? Não, mas eu passo, para quem gosta, tá aí. Concentração inicial vezes o volume inicial vai ser igual a concentração final vezes o volume final. Você tem que lembrar que concentração e concentração e volume são inversamente proporcionais à diluição. Então, se aumentar o volume, diminui a concentração. Tá? Mas isso aqui pode ser usado. Se eu tiver a concentração inicial, eu multiplico pelo volume inicial, eu consigo descobrir a concentração final se eu souber o volume final da solução. E vice-versa. A gente vai ver com exemplos, tá bom? Então, ó, olha esse exemplo aí, questão da PUC do Paraná. Tem-se 60 ml de uma solução 2 mol por litro, falou o volume e falou a concentração da solução, de cloreto de cálcio, esse aqui é o meu soluto. Acrescentaram 540 ml de água a essa solução. Qual a nova concentração em mol por litro de íons cloreto? Cuidado que isso aqui tem uma pegadinha. Então vamos ver, ó. O volume inicial da solução era de 60 ml. E a concentração inicial é de 2 mol por litro. Beleza. Acrescentaram 540 ml de água. Toma cuidado para não falar que o volume final é 540 ml. Não é, né? Eu já tinha 60 ml, eu acrescentei mais 540, o volume final da solução é o quê? 600 ml. Eu vou conseguir descobrir com isso a concentração final da solução. Então lá, ó, CIVI, ou C1V1, tanto faz, é igual a C2V2, ou CFVF, faz. Concentração inicial, 2 mol por litro, o volume era de 60 ml. Concentração final, não sabemos. E o volume final? O volume final foi de 600 ml. C2 é igual a 2 vezes 60, 120, dividido por 600, isso vai dar 0,2 mol por litro. Aí o que o meu querido aluno apressado vai lá marcar? PAN, letra B. Cuidado, eu perguntei simplesmente a concentração de íons cloreto. A gente tem lá, ó, o soluto é o CaCl2. É um composto iônico, que quando colocado em água, como na solução aqui, ele se dissocia em Ca mais 2, aquoso, mais 2Cl menos aquoso. Por que você está falando isso, professor? Porque se a concentração desse daqui é 0,2 mol por litro, essa reação aqui está balanceada. A cada 1 mol desse,
forma quantos de cloreto? 2. Então, esse aqui é o dobro. Concentração de cloreto na solução final é 0,4 mol por litro. Então, gabarito letra C. Olha só que pegadinha. Se eu falasse para vocês só sobre soluções, eu não teria o intuito de estar aqui gravando essa aula. Então, estou gravando isso aqui para o aluno aprender e também para ele revisar para Enem, vestibular, essas coisas, né? Então, aqui, ó, tem uma questão de soluções relacionada com, vamos dizer, um pouco de estequiometria, né? Relacionando os coeficientes do balanceamento ali, ó. Se cada um mol desse forma 2 desses, ou seja, o dobro, 0,2, eu vou ter 0,4. E isso aqui, ó, professor, como que eu vou saber do Ca mais e Cl menos? Isso aqui está relacionado com ligação química, você estudou lá no primeiro ano. Tá? O cálcio é da família 2, a carga dele é mais 2. O cloro é da família 7 ou 17, a carga dele é menos 1. Por isso que eu preciso de 2 cloros para neutralizar a carga do cálcio. Então, isso aí tem que ficar atento, tá bom? Mas entendeu, né? Olha só, o volume aumentou, pegando só a nossa solução inicial lá, o volume de 60 para 600. O volume aumentou 10 vezes. Então, a concentração vai diminuir 10 vezes. Não precisava nem ter feito essa conta aqui, ó. 2 dividido por 10, 0,2. Tá vendo o que eu falei com você? Se você é um aluno que pensa, que raciocina, eu não preciso ficar preso à fórmula. Próximo, mistura de soluções. Não confunda com diluição. Diluição, eu pego uma solução, vou lá e acrescento somente o solvente. Vai diminuir a concentração. Mistura de soluções, eu vou misturar duas soluções, resultando em uma única solução. Só que essa mistura ela pode ser de formas diferentes. Então, a gente tem que analisar que tipo de mistura vai acontecer. Então, o primeiro exemplo mais simples é a mistura de mesmo soluto. Ou seja, eu tenho uma solução aqui e uma outra aqui. O soluto das duas é o mesmo. Eu vou misturar elas. Eu vou ter uma solução com um soluto só, né? Então, aqui, ó, ácido sulfúrico, ácido sulfúrico. Eu misturei as duas. Só que essa solução aqui tinha um volume, eu não sei qual que eu usei, e uma concentração. A mesma coisa para essa. Pode ser diferentes, pode ser iguais, não sei. Qual vai ser a concentração final dessa solução? É fórmula? Tem fórmula. Então, a concentração final ela vai ser dada pela seguinte fórmula. Concentração final vezes o volume final da solução vai ser igual à soma da concentração de cada solução multiplicado pelo seu volume. Concentração 1 vezes volume 1, concentração 2 vezes volume 2. Eu somo as duas. Por que eu somo as duas? Porque aqui eu tinha uma quantidade de soluto. Aqui eu tinha outra quantidade do mesmo soluto. Então, a solução final vai ter a soma da quantidade dessas duas soluções, certo? E lembra uma coisa, o volume final ele vai ser simplesmente o volume da solução 1 mais o volume da solução outra. Não preciso te falar o volume final. Se eu misturei 200 ml de uma com 300 da outra, o volume final é quanto? 500 ml. Mas professor, precisa decorar a fórmula? Não. Te mostro. Se você jogar na internet uma questão sobre isso aí, você vai ver primeiro essa daí. Ó. Mas olha só. Vou mostrar para você sem a fórmula. Foram misturadas duas amostras de soluções aquosas de hidróxido de rubídio. Uma de volume igual a 400 ml, 0,25 molar. Lembra que esse M maiúsculo significa o quê? Mol por litro. E a outra de volume igual a 250 ml e 0,60 molar. Qual será o volume, o valor da molaridade de solução resultante, aproximadamente? Ou seja, depois que eu misturar essas duas, qual vai ser a concentração da solução final? Quer parar o vídeo e fazer pela fórmula? Faz. Mas eu não quero fazer isso não. Vou chamar aqui de solução 1. Quer ver? Qual era a solução 1? Eu tinha 400 ml e 0,25 molar. Significa que ela era o quê? 0,25 mol para cada 1 litro, que são 1000 ml. Só que não usei 1000 ml, só usei 400 ml. X. Quando eu resolver isso daqui, vai dar 0,1 mol. Então, na primeira solução, eu tinha 0,1 mol do soluto. Beleza. Eu misturei com uma outra solução, solução 2. Qual é a solução 2? Solução 2 era 0,60 molar, ou seja, 0,6 mol para cada 1000 ml, 1 litro. Só que não foi usado 1000 ml, foram usados 250 ml, que vai ser correspondente a quantos mols? Quantos mols eu tinha naquele 250 ml? Isso vai ser 0,15 mol do RbOH. Então aqui, ó, eu descobri a quantidade que eu tinha do meu soluto na primeira solução, descobri a quantidade que eu tinha do meu soluto na segunda solução. O que eu faço agora? Somo. 0,1 mais 0,15 vai dar o quê? 0,25 mol do hidróxido de rubídio.
Ah, mas eu quero saber a concentração. Beleza, para saber a concentração é só dividir pelo volume. Qual que é o volume? 400 ml mais 250 vai dar o quê? 650 ml, ou 0,65 litros, que é igual a, deixa eu fazer aqui rapidinho, 0,38 mols por litro. Professor, você falou que não ia ensinar a fórmula e acabou usando a fórmula aqui. Faço sem a fórmula para você, ó. 0,25 mol, você tinha o quê? Em 650 ml, que é o que você misturou das duas. Como você quer saber a concentração molar, você tem que saber quantos mols você tem em 1 litro, que é 1000 ml. Adivinha quanto que ia dar isso aqui? 0,38 molar. Então, ó, não usei fórmula nenhuma, para nada, se eu quiser. Tá? Eu descobri a quantidade que tinha em um e a quantidade que tinha no outro. Como eles são iguais, eu somei e para achar a concentração, eu dividi pelo volume. Eu determinei isso através de regra de 3 ou através da fórmula, você que sabe. Tá bom? Tá lá, ó, sabia que era. Agora, se for um pouquinho mais complexo, estou aqui para te ensinar um negócio mais complexo, né? Uma solução do ácido clorídrico, 4 molar, foi misturada com outra do mesmo ácido, 1,5 molar, obtendo-se 400 ml de solução, 2,5 molar. Os volumes em mililitros de solução, 4 molar e 1,5 molar de HCl, foram adicionados, são, respectivamente, olha só, uma solução de ácido clorídrico, vou colocar aqui, ó, solução 1, 4 molar, a concentração dela, foi misturada com outra solução 2, 1,5 molar. Obtendo-se, então, o volume final foi de 400 ml e uma concentração final, obtendo-se, resultado do negócio, 2,5 molar. O volume em mililitros das duas soluções que foram adicionadas são... O que está faltando, gente? Está faltando o volume dessa solução e o volume dessa solução. O professor tem como fazer? Tem. Vou lembrar a fórmula? Vou. Tem como fazer sem a fórmula? Tem, mas vai confundir demais você. Concentração final foi de quanto? Desculpa. Volume final, 400 ml, vezes a concentração final, que é 2,5. A concentração da primeira solução. Qual é a concentração da primeira solução? Ela é de 4 molar, vezes o seu volume. Chamei de volume 1. Concentração da segunda solução, 1 mol e meio, vezes o seu volume, que é o V2. Quando você multiplicar aqui, ó, 400 vezes 2,5, vai dar 1000 igual a 4V1 mais 1,5 V2. O que você vai pensar? Não sei resolver, professor. Por quê? Porque tem duas incógnitas diferentes. Sistema, povo. O que é o volume final? O volume final é a soma dos dois volumes, do V1 mais o V2. O volume final falou lá que é 400 ml, né? Que seria a soma do V1 e do V2. Não sei quanto que é cada um, mas eu sei que é a soma dos dois. Isola uma letra. Vou passar, por exemplo, aqui, ó, o V1 para lá. Ou para cá, fica o quê? V1 é igual a 400 menos o V2. Então, no lugar do V1, eu vou colocar 400 menos V2. Vai ficar, ó, 1000 igual a 4V1. V1 vai ser 400 menos V2. Mais 1,5 V2. Distribui aqui, né? 1000 igual a 4 vezes 400, 1.600. 4 vezes o menos V2, menos 4V2. Opa, menos 4V2. Mais 1,5 V2. Né? Resolvendo aqui, ó, 1.600 vem para lá, fica negativo. Fica menos 600 igual a menos 4 mais 1,5 dá menos 2,5 V2. Aí eu posso falar aqui que o V2 é igual ao quê? Menos 600 dividido por menos 2,5. Negativo dividido por negativo dá um resultado positivo. Quando eu resolver esse cálculo aí, vai dar um resultado de 240 ml. Então, eu determinei que o meu V2 corresponde a 240 ml. E o V1, professor? Se os dois juntos tem que dar 400, o V1 é quanto? 160 ml.
ml. Como ele perguntou, primeiro a concentração do que era 4 molar, 160, e depois a do 1,5, 240, 160 e 240. Letra C. Então, se fosse para resolver qualquer tipo de questão, ficar te enganando, eu não estaria aqui. Questão é complexa? É complexa. Mas é uma questão que, se você souber, você vai estar na frente dos seus concorrentes. Simplesmente isso você tem que colocar na sua cabeça. Viu? Então, ó, sistema, usar matemática, mas não usar matemática por decorar. Usar matemática como uma ferramenta. Aquilo que você precisou para resolver o seu problema. Aqui, ó, a gente tem um problema de sistema. Né? Duas incógnitas, V1 e V2, o volume de cada solução que eu não sabia. Mas eu sabia que o volume das duas juntas dava o quê? Dava 400. Isolou, resolveu, correu para abraço. Tranquilo? Mistura de soluções com solutos diferentes. Aí tem dois tipos. A gente tem que ver quando ocorre reação química, que é mais complexa, a gente vai ver no próximo exemplo, e quando não ocorre reação química. Ou seja, eu tenho dois solutos onde um não reage com o outro, simplesmente estão na mesma solução. Olha esse exemplo. 200 ml de uma solução aquosa de sacarose, 0,1 molar, foi misturado a uma solução de 300 ml de cloreto de sódio, sal de cozinha, 0,5 molar. Quais as concentrações dos solutos após a mistura? Eu tinha uma solução de açúcar, sacarose, e uma solução de sal de cozinha, vamos colocar assim, cloreto de sódio. O que eu fiz com as duas? Misturei, formou uma solução só. Porém, a sacarose não reage com cloreto de sódio. Então vão ficar as duas dissolvidas na solução. Porém, o volume aumentou, porque eu tinha só 200 ml de sacarose. E depois 300 ml de cloreto de sódio, soluções, né? Só que no final, 500 ml. Então, se as concentrações do soluto não aumentaram, se a quantidade de soluto não aumentou, mas o volume aumentou, o que aconteceu? Uma diluição. Né? Eu diluí as duas soluções ao misturá-las. O que eu vou ter? Eu vou ter duas concentrações, uma para cada soluto. Então, se eu quiser saber a solução de sacarose, qual passou a ser a concentração dela? A concentração inicial dela era de 0,1 mol por litro, vezes o volume dela, que era 200 ml. Concentração final dela, não sei. O volume final é a soma dos dois. Eu tinha 200 de sacarose e 300 de cloreto de sódio. O volume final é o quê, gente? 500. Não é isso? Quando eu fizer isso aqui, vai dar 0,1 vezes 200, dá 20. 20 dividido por 500, corta um zero, dá 2 dividido por 50. 2 dividido por 50, a concentração de sacarose passou a ser 0,04 mol por litro. Diminuiu? Diminuiu. Por quê? Porque diluiu. E a de NaCl, cloreto de sódio? A solução inicial dela era 0,5 mol por litro. Eu tinha 300 ml dela. A concentração final, não sei, vai ser menor do que essa porque diluiu. Mas o volume final eu sei que é 500 ml, porque eu misturei as duas. Qual vai ser a concentração final? Vai ser 0,5 vezes 500, vezes 300, desculpa. Metade de 300, 150, dividido por 500, dá quanto? 15 dividido por 50, 0,3 molar. Então, tá vendo? Ao misturar as duas soluções que não tinha reação química, a concentração das duas diminuiu, porque elas sofreram um processo de diluição. Então, mistura de solventes do mesmo soluto, eu tenho que somar a quantidade deles. Faz sentido, né? São solutos iguais. Eu vou ter que somar a quantidade que eu tinha desse com a quantidade que eu tinha desse para saber a quantidade que eu tenho na solução final. De solutos diferentes, que não reagem. Se eles são diferentes, eu não posso somar a quantidade que eu tenho desse com a quantidade desse. Não tem nada a ver com o outro. E não há reação entre eles. Então, não arranja problema, tá bom? Mas, professor, e quando tiver reação química? Aí complicou, meu amigo. Aí a gente vai relacionar isso aí com outros assuntos que a gente já estudou. A gente vai ter que considerar o tipo de reação e também a estequiometria. Tá? Então, se você não estudou estequiometria, eu aconselho você a dar uma olhada. Né? Titulação. O que é uma titulação? Titulação é um método muito utilizado em laboratório, em aulas práticas de química, porque a gente usa a concentração de uma solução que a gente conhece para descobrir a de outra que a gente não sabe, através da reação química que é estabelecida entre os dois, certo? Vou te dar um exemplo. Tudo fica mais fácil com o exemplo. Olha esse exemplo aí. Ó. Desejando-se verificar a concentração de ácido acético, o ácido acético é um ácido orgânico formado por carbonos, ácido libera o hidrogênio. Você lembra disso, tá?
E o ácido acético é monoprótico, só libera um hidrogênio. Em uma amostra de vinagre obtido numa pequena indústria de fermentação, um químico titulou 4 ml de uma solução com uma solução 0,1 mol por litro de hidróxido de sódio, NaOH. Tem uma hidroxila. Tá? Então, ó, ácido com uma base. Reação de neutralização. Você tem que voltar aí em funções inorgânicas e ver. Procura lá no YouTube, lá, reações químicas, tem lá reação de neutralização, um ácido e uma base. Do qual foram gastos 40 centímetros cúbicos. Centímetro cúbico aqui é só para fazer o aluno desistir, porque ele é a mesma coisa que ml. Então, olha só. Então, eu tinha uma quantidade lá, eu tinha uma solução de ácido acético, eu não sabia a concentração, eu fui titular com uma solução de NaOH, que eu sei que a concentração dela é 0,1 mol, e foram gastos 40 ml, para neutralizar 4 ml do ácido. Qual é a concentração do molar do ácido acético? Está falando aqui que a massa dele é de 60 gramas por mol. Não sei nem se vai usar. Beleza, vamos lá. Qual é a reação? O ácido acético, né, reage com o hidróxido de sódio. Ó, o hidrogênio do ácido e a hidroxila da base formam a água. Reação de neutralização de ácido base forma água. E o que restou eu formo sal, que é o acetato de sódio. Beleza? Lindo, balanceado. Por que só tem um hidrogênio e que só tem uma hidroxila? É tudo 1 para 1 para 1. Como assim? 1 mol desse reage com 1 mol desse, forma 1 mol de acetato de sódio e 1 mol de água. Então, quando eu falar de mol, vai ser igual para todo mundo. Mas vamos lá. Sobre o hidróxido de sódio, foi-me dito que a concentração era de 0,1 mol por litro. 1000 ml. Porém, não foram gastos 1000 ml. Foram gastos só quanto dele? 40 ml. Quantos mols tinha aqueles 40 ml? Né? 40 vezes 0,1 dá 4. Dividido por 1000, dá 4 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Então essa, me desculpem, perdão. 4 vezes 10 a menos 3 mol, tá? Não é por litro, não. É porque está falando que nesses 40 ml eu tinha 4 vezes 10 a menos 3 mol do NaOH. O que a gente viu aqui através da reação que a gente tem que considerar, não pode esquecer? Um mol desse reage com um desse. Então, se reagiu 4 vezes 10 a menos 3 do NaOH, é porque eu tinha também 4 vezes 10 a menos 3 mol do ácido acético. Vou abreviar assim, ó, ácido acético. Só que no ácido acético não era em 1 litro, foi em 4 ml. Beleza, o que eu quero saber é a concentração molar. Quantos mols eu tenho em 1 litro de ácido acético? O que a gente sabe? Em 4 ml tinha 4 vezes 10 a menos 3 mols. Quantos mols eu tenho em 1000 ml, que é 1 litro? Né? 4 vezes 10 a menos 3 vezes 1000, tira esse 10 a menos 3, fica 4. Dividido por 4, 1 mol por litro. Então, essa era a concentração do ácido acético. Tá vendo? Ó, eu tinha a concentração do NaOH e tinha o volume que foi gasto dele. Do ácido acético, eu só sabia o volume que foi gasto dele. E reagiu, não é? Não sabia a concentração dele. Então, ó, através da estequiometria aqui, eu descobri quantos mols eu tive reagindo da hidróxido de sódio. Como é 1 para 1, a mesma quantidade que reagiu do hidróxido de sódio reagiu do ácido acético. Que no caso foi 4 vezes 10 a menos 3 mol. Essa quantidade estava presente naquela quantidade que eu usei do ácido, que foi o quê? 4 ml. Como eu quero saber a concentração molar do ácido, eu tenho que saber quantos mols eu tenho em 1 litro, que são 1000 ml. Eu tinha 1 mol por litro. Essa era a concentração do ácido acético lá. Então, eu utilizei a concentração de uma substância que eu sabia, considerando o volume dela que foi gasto para reagir, relacionei com a substância que eu queria através da reação química e descobri a concentração dela. Tranquilo? Fácil? Não. Volta, rever. Na próxima aula a gente vai corrigir questões sobre soluções, tudo aí para a gente finalizar esse assunto. Até lá!